conhecer um problema, algo que nos inquieta e procurar conhecer melhor aquilo que está por trás desse mesmo problema, qual a razão, perceber como se pode atuar sobre isso. De alguma forma, isto é aquilo que fazem os cientistas. E nesse sentido, há perguntas que se colocam de seguida e há que encontrar formas que sejam execuíveis, formas de abordar essas mesmas perguntas, e os cientistas fazem isso em diálogo com o seu objeto de estudo. Abel Salazar, uma figura multifacetada, como todos sabemos, mas antes de mais um cientista, e eu acho que nós podemos admitir que a figura de Abel Salazar tem na vertente científica um alicerce fundamental. Ele fez trabalho no âmbito da histologia. O termo histologia designa o estudo da estrutura e função de tecidos biológicos, um trabalho que depende da observação ao microscópio, ou seja, foi esse o instrumento de estudo principal de Abel Salazar. E enquanto histologista, ele realizou trabalho baseado na produção de visualizações de estruturas biológicas, de tecidos biológicos, e isto para a elucidação da origem de problemas de interesse clínico. Mas para falar do seu trabalho será importante enfatizar o processo. Quando nós olhamos para o conjunto da sua obra, da sua produção científica, podemos notar, de alguma forma, uma preocupação metodológica. Abel Salazar não só escreveu acerca dos problemas que investigou, mas também acerca dos métodos que utilizou para chegar a esse mesmo conhecimento. Ou seja, nota-se essa preocupação metodológica. Dentro dos textos encontram-se publicações, artigos sobre os métodos a que recorreu, ou seja, para falar de Abel Salazar cientista faz todo sentido falar do método, evocar o método no qual ele centrou as suas pesquisas e a que recorreu de uma forma sistemática, o já conhecido método tanoférrico. Há uma primeira publicação em 1920, no qual ele reconhece que o trabalho tem inspiração num outro trabalho de outras pessoas, como é normal acontecer em ciência, mas ao longo da sua vida ele acabou por ir aprimorando o método e escrevendo sobre essas novas versões do método. Há um último artigo que ele publicou sobre o método em 1946, o ano em que faleceu, um artigo publicado numa revista internacional, a Stain Technology. No caso do método tanoférrico, há o recurso a dois materiais, um material de origem vegetal, o tanino, e também um sal de ferro, o alúmino de ferro, e isso permitiu a Abel Salazar, utilizando esse tipo de recursos e agora em conjunto com alguns corantes sobre os quais ele teve o cuidado de perceber quais eram as composições cromáticas mais eficazes para aquilo que estava a tentar observar. Esse método permitiu-lhe chegar a algumas conclusões importantes que partilhou com a comunidade científica em diversos âmbitos. Mas eu se calhar destacava aqui o caso de um trabalho sobre uma discussão que existia na altura na comunidade científica sobre a estrutura e função de um componente das células, uma parte das células, aquilo que nós chamamos hoje o complexo de Golgi, e havia na altura muita discussão acerca desse componente das células. Tinha sido descoberto muitos anos antes, décadas antes, por um investigador italiano, Camillo Golgi, mas não havia, durante a primeira metade do século XX, não havia certeza acerca do que era efetivamente aquele organelo. Havia inclusivamente quem entendesse que era um artefacto da técnica, ou seja, ele não existia normalmente. As técnicas que eram utilizadas para o processamento fariam com que surgisse aquela estrutura. E Abel Salazar envolveu-se nessa discussão e a certa altura os resultados, aquilo que lhe permitia ver a utilização do método, o recurso ao método tanoférrico, fez com que ele interpretasse esses resultados no sentido de que havia um outro organelo, portanto, aquilo que nós chamamos hoje o complexo de Golgi eram de facto dois organelos, sendo que um deles ele chamou para Golgi. Assim, esta interpretação acabou por mais tarde se perceber que não estava correta, mas quando nós pensamos hoje no que é o complexo de Golgi, fazia todo sentido a interpretação que foi
foi feita na altura. Ou seja, é uma estrutura que não é assimétrica, ela não é igual nos dois lados e não é assimétrica também do ponto de vista da sua composição química e, portanto, era de esperar, quer dizer, é plausível nós pensarmos que aquela estrutura, aquelas duas partes da mesma estrutura se comportasse de maneira diferente em resposta à utilização do meio titanoférrico. Ou seja, aquilo acabou por só mais tarde, só depois da introdução de outro tipo de técnicas que já só foi possível utilizar depois da morte de Abel Salazar, que se percebeu que de facto era um único organelo, mas, como disse, faz todo sentido a interpretação que foi feita à luz do conhecimento que temos hoje. Parece plausível aquela informação. Mas assim, não foi só sobre o método de coloração que ele escreveu também, e faz parte disso aquilo que eu chamei a preocupação metodológica de Abel Salazar, faz parte disso todos os textos que ele foi escrevendo sobre desenho histológico, sobre desenho ao microscópio. São uma série de trabalhos, um deles é um capítulo que foi incluído num livro de texto de histologia. É um capítulo sobre desenho histológico. O livro não é de Abel Salazar, só tem esse capítulo sobre desenho histológico de Abel Salazar. E aí ele explica como é que deve ser feito, como é que da sua experiência ele diz que deve ser feito esse registro das observações. E é interessante também perceber logo no início desse capítulo que ele defende a utilização do desenho para a pessoa que faz aquele tipo de investigação, não só como um meio de fazer o registro das suas observações, mas também, ou talvez sobretudo, como algo que ajuda a observar. E é partindo dessa dupla função do desenho que ele constrói depois o seu texto. Mas sabemos que Abel Salazar tinha uma postura enquanto professor um bocadinho diferente da dos seus pares à época, procurando incutir nos estudantes as ideias da investigação e a importância da investigação científica, ou seja, da produção de conhecimento novo. E sim, eu acho que nós não podemos esquecer o período. Por um lado, o período que se vivia em Portugal na altura. Portugal era um país isolado do resto, relativamente isolado do resto do mundo. No caso de Abel Salazar, isso foi especialmente notório, ou esse tipo de isolamento afetou-o particularmente, na medida em que ele também foi afastado da universidade, e nesse período ele foi tentando manter-se ativo enquanto cientista, ou seja, de alguma forma reinventou-se enquanto cientista, muito por via de contactos que mantinha com um colega, Celestino da Costa, professor de histologia também, em Lisboa. E a certa altura, não posso agora precisar os termos precisos, mas é uma afirmação neste sentido. Ele diz a Celestino da Costa: continua a trabalhar em casa, tem conseguido fazer alguma coisa, continua a trabalhar em casa com alguma felicidade. E assim, efetivamente, nesse período também foi o período em que ele fez algumas publicações sobre a tal estrutura e função do Golgi, que já referi. E assim, eu acho que nós temos de pensar também o que é que Abel Salazar nos diz hoje, o que é que a figura de Abel Salazar nos diz hoje, nos diz na atualidade. E eu, se calhar, aquilo que destaco é essa por um lado, a persistência no trabalho científico, a vontade de partilhar a maneira como as coisas eram feitas. É esse o sentido que eu vejo na publicação dos métodos, dos trabalhos metodológicos, quer do ponto de vista da coloração das estruturas biológicas, quer do ponto de vista do desenho ao microscópio ou do desenho histológico, como ele refere em alguns dos textos. Mas eu acho que se calhar nós podemos destacar essa questão de ele teve de se adaptar a condições adversas e teve de se reinventar e reinventar a maneira de se manter ativo em ciência. Não será uma afirmação dele, mas ele tê-la celebrizado. Um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe.
e de alguma forma Abel Salazar, tendo as diferentes vertentes que a mim me parece que são alicerçadas na vertente científica, todas as outras, mas tendo essas diferentes vertentes, ele concretizava a ideia dessa afirmação. E talvez isso tenha ajudado nos períodos complicados a conseguir manter-se ativo, não fazia uma coisa, não fazia de uma determinada maneira, fazia de outra, tinha várias competências, digamos assim, que ele pôde ir explorando ao longo da sua vida.